Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje eu vou começar te fazendo algumas perguntas. Você tem sentido dificuldade para se concentrar e ter foco durante a pandemia? O sentimento de estagnação e vazio bateu por aí? Porque por aqui bateu com força e eu descobri que deram um nome para essa sensação meio estranha, meio brocochô que muitas pessoas têm sentido: definhamento. E é sobre isso o episódio de hoje. Bom, e a ideia de gravar esse episódio, ela surgiu depois que eu li um texto que foi publicado na Folha de São Paulo, que falava sobre essa sensação meio meio borocochô. Originalmente foi um artigo do New York Times que a Folha traduziu, e ele foi escrito por um psicólogo chamado Adam Grant, que ele definia essa sensação como langusting, que numa tradução literal para o português seria algo como definhamento ou definhando. Bom, e o que é esse tal definhamento? Segundo o autor do artigo, o definhamento é um estado médio e que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas e pelos médicos. Por quê? Porque ele é um vazio entre a depressão e o bem-estar. Ele tá ali naquele limbo, tá no meio, sabe? A pessoa não está deprimida, não tem sintomas de doença mental, mas ela também não tá mentalmente saudável. Por quê? Porque ela ainda tem energia para fazer as coisas, mas existe uma falta de objetivo, de alegria e de ânimo. Ele fala que é como se a gente estivesse estagnado e vivendo um certo vazio, sabe? Como se todos os dias fossem a mesma coisa e a gente começa a ficar confuso e perdido e também começa a ficar até indiferente com as coisas que acontecem ao nosso redor, porque tá tudo tão igual, tá tudo sempre o mesmo que a gente não reage aos estímulos que estão ao nosso redor, ou seja, não funcionamos com a nossa plena capacidade de raciocínio, de imaginação e de criatividade. Ele fala que o definhamento ele acaba com a nossa motivação, perturba a nossa capacidade de se concentrar e também aumenta a nossa probabilidade de procrastinar as coisas. E depois que eu li esse texto, eu percebi que, cara, é bem isso mesmo, sabe? Que tá acontecendo, pelo menos comigo, é exatamente o jeito que tava lá no texto, é o jeito que eu tava me sentindo. Tipo, eu sinto que eu tô perdendo lentamente, assim, todos os dias eu vou me perdendo um pouquinho. O ânimo que eu tinha pra fazer as tarefas no começo do ano passado já não é mais o mesmo ânimo que eu tenho agora. E eu sei que eu não tô deprimida, porque eu levanto, eu faço minhas coisas, eu cumpro as minhas obrigações de trabalho, cuido da casa, gravo esse podcast, faço as minhas coisas, mas ao mesmo tempo, eu não tô totalmente bem. E é um negócio muito complicado de explicar, sabe? Porque é uma sensação muito estranha e acho que como é algo novo pra mim e pra muitas pessoas, tem essa coisa que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Pra mim é como se eu estivesse meio que me arrastando pelos dias, sabe? Eu não consigo criar as coisas como eu criava antes. E eu vejo que também tem o fato de eu estar vendo a minha juventude, os meus dias passarem, escorrerem pelas minhas mãos, eu não posso fazer nada pra mudar isso também, né? Eu tenho que respeitar a quarentena, eu tenho que respeitar a pandemia, eu não posso fazer nada pra aproveitar o meu tempo. Eu tô vendo ele passar e eu aqui meio que sem fazer nada. Eu tenho um pouco dessa sensação de impotência, de indignação também por tudo isso que tá acontecendo e por eu não ter como melhorar o que já tá acontecendo, sabe? E conversando com alguns amigos, eu percebi que eu não tava sozinha, que eles também estavam sentindo isso e de certa forma foi bom perceber que tá todo mundo no mesmo barco e que cada um à sua maneira tá tendo que carregar o peso que a pandemia nos trouxe. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas todo mundo foi impactado de alguma forma, né? Algumas pessoas perderam parentes, perderam familiares, outras pessoas perderam emprego, estão tendo problemas financeiros, outras pessoas problemas psicológicos. Eu acho que a gente não pode diminuir, né, o problema de ninguém. Grande parte das pessoas sofreram de alguma forma, então essa sensação, esse definhamento é real, ele existe, a gente não pode ignorar. E para entender melhor essas questões, eu resolvi entrevistar um especialista. Eu entrevistei o Sigmar Malvese, ele é professor da USP, tem mais de 50 anos de carreira e é especializado em psicologia social e organizacional. Nessa conversa ele me explicou um pouquinho sobre como que o definhamento está presente na nossa vida e quais são os impactos dele. Então eu vou deixar aqui para vocês ouvirem agora um trechinho da nossa conversa. Bom, Sigmar, eu queria pedir para você explicar um pouco sobre essa questão do definhamento. Quais são as causas e ao que ela está relacionada? Ok, nós podemos trabalhar ou entender essa questão a partir de diversos ângulos, não é? Um deles é a pandemia, e de fato a pandemia tem aumentado esse tipo de possibilidade de dificuldade. Mas uma outra causa que também está ligado a isso é um conjunto de características do nosso momento histórico, eu diria da nossa civilização
situação. E uma terceira possibilidade é uma conjuntura que o indivíduo esteja enfrentando num certo momento da vida dele. Então, deixa eu começar pelo segundo ponto, que é essa característica cultural. Nós somos seres abertos, disponíveis para tomar qualquer rumo na vida. E estar disponível para tomar qualquer rumo na vida significa uma característica importante, que é a nossa criatividade, a nossa liberdade. Né? E que são duas coisas fundamentais. Associado a essa característica, você tem uma estrutura interna, que eu vou usar um nome popular para não complicar, que é ter ideais, ter utopias. E isso é fundamental na vida. Para mim, no meu entender, uma das crises que hoje nós temos no mundo é porque as pessoas estão perdendo as suas utopias. E perder a utopia, isso revela que a pessoa está perdendo uma série de coisas, entre as quais ela usa pouco a sua imaginação. Ok? Então, usa outras habilidades que ela tem, mas usa pouco a imaginação. E todo indivíduo que não tem utopias, que não tem ideais, que não tem um horizonte mais, digamos, distante do próprio umbigo, é um indivíduo que tem uma tendência ele encontra mais risco de enfrentar depressão, porque ele não tem algo que o puxa para diante, o puxa para frente. Complicando ainda mais isso, que é o aspecto cultural, você teve a pandemia, porque a pandemia, o que ela fez? Ela nos obrigou a diminuir o contato social. E nós precisamos do contato social, assim como nós precisamos todos os dias de alimento. Se você não se alimentar durante 3 dias, você corre riscos de saúde. Nós precisamos do contato social. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque nós precisamos de complementaridade. O outro é um parceiro potencial para muitas coisas que eu preciso e que eu desejo. E eu preciso do contato social porque nele eu descubro se o ambiente social e afetivo ao meu redor está estabilizado. E a gente então precisa toda hora do contato. Primeiro, para você se complementar, e um complemento essencial para o equilíbrio é o reconhecimento. Eu não sei quem eu sou e eu não tenho certeza de quem eu sou, a não ser quando eu encontro os outros. Por quê? Porque a linguagem, a forma de olhar, a postura do outro confirma a identidade que eu acho que eu tenho. Por exemplo, um recurso fundamental dessa necessidade é a oração. O que é a oração? É um contato que você tem com um outro, que é imaginário, você acha que Deus está te escutando, pertinho de você, e ele entende, escuta, compreende, reconhece você. Porém, se eu não tenho contato físico com os outros e nem rezo, eu não tenho certeza do que eu sou. Tanto que uma das formas de tortura tem sido o isolamento. Você trancafia o indivíduo numa cela e deixa ele lá 1 semana, 10 dias, sem contato nenhum com ninguém, ele perde essa capacidade de reconhecimento. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu não sou? Eu posso ser assim? E aí ele fica fragilizado. Então, óbvio que a pandemia, cortando o contato social, eu estou em casa, sem sair de casa, ou sair muito limitadamente, há 14 meses. Então, imagina, não é? Então, isso diminui a estimulação que me abre interesses e me cansa. Nossa, é verdade, cansa mesmo. O terceiro fator que eu citei no começo, as condições conjunturais ao redor do indivíduo. Por exemplo, ele pode estar numa situação de muita tensão. Eu me lembro
um dia que eu trabalhei 3 países diferentes no mesmo dia e tive que passar por mais 2. Então eu dependia de horário de avião, dependia do funcionamento das coisas ao meu redor. Eu nem ficava pensando se ia comer, não ia comer nada, mas o avião está no horário e eu poder embarcar, etc. Então, eu não era capaz, durante esses voos, não era capaz de ler nada. Não tinha concentração, não era capaz de me interessar por nada, entendeu? E só olhando no relógio a cada 15 segundos se o tempo estava passando. E assim como eu te dei um exemplo extremo, que é uma conjuntura, isso não acontece todo dia, mas as pessoas têm dívidas, têm frustrações na sua rotina e essas coisas acontecem. Então, o que ocorre com o indivíduo? Quando essa situação, junta muitos fatores, como esses 3 e outros mais, o indivíduo vai ficando desmilinguido, como se diz na minha terra. Ele vai perdendo energia, ele vai como que se definhando. Não é? E um dos recursos que ele pode usar para se recuperar é o recurso aos seus ideais, né? Uma das coisas que eu faço, e eu frequentemente estou cansado, esgotado ou coisa que eu valha, e que me ajuda muito, é a música. E é uma coisa bonita, e tudo aquilo que é bonito ajuda você a recuperar a concentração da atenção. Bom, então, segundo o Sigmar, é isso. Pra gente amenizar essa sensação de definhamento, a gente tem que ir atrás de coisas bonitas, que nos deem prazer, que nos façam bem e que nos inspirem. E uma frase do texto que eu resolvi trazer aqui, que eu achei muito impactante, é a seguinte: ao admitir que tantas pessoas estão definhando, podemos começar a dar voz ao desespero silencioso e iluminar um caminho para sair do vazio. E eu acho que esse podcast é um pouco disso, é tentar meio que iluminar esse caminho aí. E o artigo também dizia que talvez essa sensação de definhamento fosse ser a emoção predominante em 2021 devido à pandemia. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa palavra vai ser a palavra do ano de 2021? Depois que você ouvir esse episódio, conta pra mim lá no Bota Pra Fora Podcast no Instagram, se você acha que sim ou acha que não. Bom, agora vamos aos quadros do podcast. Joga na Roda é o quadro onde vocês participam, pode mandar pergunta, crítica, sugestão, desabafo, comentário. E hoje eu vou trazer o comentário de um dos ouvintes, que é o Eric Santana. Bom, o Eric disse assim, né? Ele escreveu pra mim: sou artista e arte educador. O trabalho remoto de dar aulas exigiu muito mais adaptação que criação. As apresentações acabaram, não me adaptei a apresentar remotamente e sinto que a criação me faz muita falta. Criar com os amigos, testar algo novo pro espetáculo, jogar com a plateia. Após mais de um ano, sem isso, tenho tido picos criativos e acabei criando alguns textos novos, escrevi um espetáculo, voltei a compor, estudar algo novo e de repente me deparei que estava completamente sem foco. E aí foi desesperador. Aliás, está sendo. Na medida do possível, estou tentando focar em um projeto de cada vez. Mas fazer isso completamente sozinho beira ao desespero. Hoje me sinto menos sozinho com os podcasts, incluindo Bota Pra Fora. Agradeço e parabenizo pelo projeto. Eric, muito obrigada pelo elogio. Eu sei que é bem difícil criar mesmo. Eu agradeço por você ter compartilhado a sua história comigo. E eu pronto, falei, é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar uma série que eu tô amando assistir, chama The Bold Type, tá na Netflix, tem 4 temporadas. Eu comecei a assistir esses dias e, gente, eu tô apaixonada. Se você gosta do universo de revista, jornalismo e histórias entre melhores amigas, você vai amar essa série. Eu estou completamente encantada pelas personagens, amo. Me identifiquei em muitos momentos, né, por conta de eu ser jornalista e de eu já ter trabalhado em revista. Mas, sério, as histórias são muito boas e eu recomendo muito assistir. Se você tiver interesse, assiste e depois vem conversar comigo sobre essa série, porque eu estou apaixonada. É isso, o episódio de hoje fica por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau!